Essa é mais uma aula da nossa série de aulas sobre cinema de animação e será uma aula sobre os pioneiros da animação, os primeiros cineastas que começaram a lidar com animação e, consequentemente, também será uma aula sobre as primeiras animações do cinema. Na aula 123, eu falei um pouco sobre algumas definições da animação. Foi uma aula acerca de conceitos mais básicos desse formato e a partir de agora eu quero entrar em um conteúdo um pouco mais histórico propriamente. A referência principal para essa aula será também esse livro aqui, chamado História da Animação, da Ana Beatriz Bahia e da Sofia Bahia. Eu também usei esse livro na aula sobre as definições básicas da animação. É um livro bastante acessível, com uma linguagem bem direta, em que as autoras usam de vários exemplos para ilustrar tudo o que dizem. É uma obra que está disponível, está em estoque, então quem quiser encontra o livro na Amazon. Como hoje eu quero começar a falar mais diretamente de filmes de animação, eu também irei falar um pouco sobre algumas técnicas de animação enquanto eu for apresentando esses trabalhos. E como são trabalhos, na grande maioria, do começo do século XX, são técnicas mais tradicionais, mas que possuem sim algumas diferenças específicas entre si. Então, além desse conteúdo histórico, eu vou trazer um contexto um pouco mais técnico também nessa aula. E como eu falo em qualquer aula envolvendo as origens históricas de qualquer coisa, é sempre bom a gente entender que no cinema, na arte, é relativo você afirmar que tal pessoa inventou aquilo, tal pessoa fez aquilo pela primeira vez, porque existe todo um contexto de artistas e pesquisadores fazendo as coisas ao mesmo tempo. A gente vai falar aqui dos pioneiros, de alguns pioneiros, né? É sempre bom ter em mente que também existem outras pessoas e outros contextos históricos. Eu vou trazer aqui alguns dos mais relevantes para que a gente tenha uma noção mais geral de tudo. Lá na aula sobre animagem, na aula 102, eu falei um pouco sobre um cara chamado Émile Renault, um inventor francês que é tido por alguns até como o verdadeiro inventor do cinema, justamente pelo trabalho dele com animação. No final do século XIX, ele inventou o teatro óptico, um sistema em que ele projetava animações para um público em um teatro. O Renault desenhava os quadros do desenho em placas transparentes que eram conectadas por tiras elásticas e passavam por engrenagens. Um projetor lançava isso em um espelho e esse espelho lançava isso em um segundo projetor que projetava o cenário da animação. Então, você tinha duas projeções, uma estática projetando o cenário e uma animação que o próprio Renault manipulava. Uma animação com os personagens ali se movendo. Ele fez a primeira projeção disso antes dos irmãos Lumière projetarem os seus filmes. O Renault não chegava a usar película, mas se você entender a origem do cinema mais pela projeção da imagem em movimento, dá para dizer que ele projetou cinema, né? Ele fez cinema antes dos irmãos Lumière, pelo menos
publicamente. Inclusive, os próprios Lumière estiveram presentes nessas projeções que ficaram famosas por um tempo. Então, o Renault é tido como um dos pioneiros por ser um dos primeiros cineastas a de fato projetar animações e também por trabalhar com conceitos que seriam bastante importantes para as animações, como a transparência, né, os trabalhos em camadas e até mesmo uma ideia de ritmo. Ele tinha ali um cenário que era independente e estático em uma camada e os personagens se moviam em outra camada. Isso é uma coisa que depois foi bastante essencial, principalmente quando os animadores passaram a usar o acetato, que é uma folha transparente que permitia com que você criasse células, que você criasse camadas independentes na hora de fazer uma animação. A Disney usou muito disso na sua era de ouro. E como o Renault manipulava o projetor com a imagem dos personagens, ele dava um ritmo dramático muito específico a tudo. Então, ele também foi um pioneiro nesse sentido, de dar um ritmo à animação projetada. Um outro francês que pode ser visto como um pioneiro da animação é um cara chamado Émile Cohl. Ele era um desenhista, um cartunista que tinha alguns interesses mais experimentais. Ele chegou a fazer parte de alguns movimentos de vanguarda e quando ele tinha um pouco mais de 50 anos, a Gaumont, o estúdio Gaumont, convidou ele para fazer desenhos animados, para animar algumas histórias em quadrinhos. O elemento mais marcante desse artista é que ele tinha um traço bem simples, ele realmente desenhava figuras simples e colocava tais figuras em narrativas ilógicas, narrativas em que tais figuras iam se desconstruindo, iam virando outras coisas, iam se transformando. E dá até para dizer que ele usava nisso alguns dos princípios da animação que anos depois a Disney viria a definir e que eu mostrei na aula anterior. Ele esticava as figuras, aumentava, diminuía, não era algo tão fluido como era nos filmes da Disney, mas ele tinha já essa percepção de representação. A técnica do Émile Cohl é considerada a técnica mais tradicional da animação, que é quando a pessoa desenha todos os frames do filme à mão e depois usa uma câmera para gravar isso, coloca um desenho após o outro para aquilo ser animado. Inclusive, a gente percebe que as linhas da animação são bem instáveis, porque cada linha era redesenhada em todos os frames. Nessa época, você não tinha ainda o acetato, então os caras não conseguiam animar por camadas, então cada frame era um novo desenho. Nesse curta de quase 2 minutos, chamado Fantasmagorie, ele fez 700 desenhos, fez 700 frames, desenhou linhas pretas em cima de papel branco, mas depois reverteu, inverteu o negativo para ter esse efeito que lembra um quadro negro. Esse efeito dá um contraste muito interessante. O Cohl fez vários filmes para a Gaumont e chegou a fazer até experimentos em que misturava cenas filmadas com atores com cenas animadas. Um outro grande artista
que também trabalhava com animação tradicional, um outro grande pioneiro, foi o Wilson McKay. Ele era um cartunista americano que ficou famoso com um personagem chamado Little Nemo. Ele tem um filme que começa como um live action, em que ele mesmo faz uma aposta com os produtores da Vitagraph, do estúdio da Vitagraph, de que ele faria uma história em quadrinhos em movimento. Ele diz ali na aposta que vai fazer 4.000 desenhos para isso, para ter essa animação, e os produtores duvidam dele. Um mês se passa e ele mostra o resultado, mostra desenhos animados dos personagens da sua tira. E diferente do trabalho do Emile Cole, o traço do McKay é bem mais rico, é bem mais detalhista, é bem mais realista, porém, como também é uma animação tradicional em que cada frame é um desenho, o traço é bem instável. Ele tem uma outra animação antiga chamado Gert the Dinosaur, em que ele também usa essa técnica tradicional. E como ali o cenário não é estático, como em cada desenho ele refaz o cenário fica mais tremido. Você tem esse efeito bem específico. Além de fazer esses filmes, o McKay também fazia alguns shows de vaudeville em que ele explorava as animações. Então, além de ser desenhista e cineasta, ele era também um artista performático que usava animação para propor alguns truques, o que nessa época era até aqui bastante comum. No Brasil, as primeiras experiências com animação também vieram de cartunistas e de pessoas ligadas ao desenho, principalmente pelas charges animadas de um cara chamado Raul Pederneiras e também pelas animações do Álvaro Marins, que era um cara que ficou conhecido como Seth, S-E-T-H. Um marco histórico nesse aspecto é um curta do Seth chamado O Kaiser, que mostra o líder alemão Guilherme II sendo engolido por um globo. Essa animação, infelizmente, foi perdida e existem apenas algumas recriações disso. Além dessa técnica do desenho quadro a quadro, do redesenho, uma outra técnica que já começa a ser explorada na virada para o século XX é o stop motion. Nessa técnica, você não tem desenhos. Você tem objetos em um espaço físico que geralmente são bonecos articulados. Tais bonecos são movimentados sutilmente e registrados quadro a quadro por uma câmera fotográfica. Até hoje, essa é uma técnica bem popular. Inclusive, vários longas contemporâneos ainda usam o stop motion como uma alternativa à animação digital. Um dos grandes pioneiros dessa técnica foi um inglês chamado Arthur Melbourne Cooper. Ele era um fotógrafo e cineasta que tem uma série de curtas em stop motion em que ele anima palitos de fósforos. No mais antigo dessa série, os palitos têm uma forma humana e em um quadro negro eles pedem contribuições para o envio de caixas de fósforos para os soldados de uma guerra. Um outro filme em que ele explora essa técnica é o Dreams of Toyland, que no início mostra um garoto em uma loja de brinquedos, depois ele tem um sonho em que os brinquedos estão vivos em uma cidade. Os brinquedos, nessa parte, são animados por stop motion.
Um outro cineasta que também explorou essa técnica e que inclusive eu citei já aqui no curso em outras aulas é o segundo de Chaumont. Eu cheguei a falar sobre ele na aula sobre as origens do terror. O Chaumont foi um cineasta espanhol que ficou bastante famoso pelos seus trick films, por filmes que lidavam com temas fantasiosos e faziam alguns truques de parada, como também o Georges Méliès fazia. Truques em que o cineasta parava de gravar e inseria algo novo no plano para criar um efeito específico, para algo surgir do nada. E ele também lidava com outros efeitos, com outras técnicas, inclusive com stop motion. Ele tem um curta chamado Le Théâtre de Bob, que, como no filme do Cooper, ele vai animar brinquedos por stop motion. Na trama ali, 3 crianças decidem montar um teatro de bonecos. Os bonecos passam a atuar por conta própria no final do filme. Um dos casos mais emblemáticos do uso pioneiro do stop motion é o trabalho de um russo chamado Ladislas Starevich. Ladislas Starevich. Além de artista, esse cara era um biólogo que usava insetos nas suas animações. Usava insetos mortos e embalsamados. No começo, as partes dos insetos quebravam durante a hora que ele movia, né? Os insetos, as patas quebravam, as antenas quebravam. Então, ele começou a criar próteses flexíveis com arames. Começou a incluir esqueletos e articulações nos corpos dos insetos para conseguir movimentar eles um pouco mais e até para humanizar os gestos dessas figuras. E de fato, nos filmes, os insetos atuam como pessoas racionais, como humanos. Os trabalhos têm histórias e situações dramáticas, tem até triângulos amorosos. Como a obra dele teve uma boa repercussão, teve uma grande repercussão, ele foi uma das pessoas que mais ajudou a consolidar essa técnica de animação como algo próprio, como algo particular, e não apenas como algo que era usado como um efeito especial em um filme live action. Não apenas como algo que era usado para ter ali uma coisa diferente em filmes normais, entre aspas. Ele mostrou que era possível ter obras complexas e dramáticas apenas nesse formato de animação, usando essa técnica. Além da animação tradicional e do stop motion, uma outra técnica explorada por alguns animadores pioneiros foi a animação de recorte. Essencialmente, a animação de recorte é um stop motion, porém, ao invés de usar bonecos e objetos, o cineasta usa personagens e cenários recortados de papel, de tecido ou até de fotografias. É como se fosse um stop motion que vai animar recortes de papel. Em vários casos, os recortes já têm algumas articulações e aí o cineasta vai modificando isso, vai mexendo nessas articulações quadro a quadro para criar ali uma ideia de movimento. Até hoje isso é usado, inclusive o primeiro episódio do South Park
da animação South Park foi feito em animação de recorte. Depois, a série passou a ser feita em animação digital, mas o piloto foi feito de modo mais artesanal, em animação de recorte. É um desenho bem mais plano, um pouco mais lento e até os movimentos são um pouco mais travados. O James Stuart Blackton, um dos fundadores da Vitagraph, do estúdio da Vitagraph, trabalhou com animação e fez algumas das primeiras animações de recorte do cinema. Em um filme chamado Humorous Faces of Funny Faces, ele mistura animação tradicional com animação de recorte. Ele usa bonecos recortados que simulam linhas brancas em um quadro negro. Então, em algumas partes do filme, ao invés de desenhar a mesma figura mais de uma vez, ele mexe nas articulações das figuras recortadas para ter o efeito animado, mas também trabalha com desenho, também faz desenhos dessas figuras. Ele vai alternando as duas técnicas para criar uma ilusão das figuras se mexendo e sendo apagadas. Um dos casos mais emblemáticos da animação de recorte é o do Quirino Cristiani, um italiano que viveu na Argentina, que trabalhava com charge, que lidava com temas mais políticos e chegou até a produzir longas de animação. Ele tem um filme de 1917 chamado O Apóstolo, que é tido por alguns como o primeiro longa de animação do cinema. Tem um outro longa chamado Peludópolis, porém todo o seu trabalho foi perdido em incêndios. Ele também desistiu da carreira de animador ainda jovem devido a uma falta de interesse comercial no seu trabalho, mas tudo o que ele fez e que possuía um valor histórico absurdo foi perdido. Ainda assim, ele é tido como um grande pioneiro da animação. Uma das obras mais emblemáticas produzidas também em animação de recorte é a obra de uma alemã chamada Lotte Heininger. A Heininger era relativamente desconhecida e até um pouco esquecida, mas passou a ser mais lembrada nos últimos anos. Ela possui um estilo bem característico em que usa silhuetas que remetem a teatro de sombras. Ela tem um longa de 26 chamado As Aventuras do Príncipe Ahmed, que contou até com a ajuda do Walter Huttmann e é baseado nos contos das Mil e Uma Noites. Esse filme é tido como um dos primeiros longas de animação do cinema. Inclusive, a Lotte inventou um dispositivo do que é chamado de multiplane camera, um dispositivo com placas de vidro em que a pessoa consegue gravar imagens com múltiplos planos, gravar imagens com mais camadas. Ela fez isso, inclusive, antes da Disney. A Disney tinha uma multiplane camera que ficou bem famosa e que gerava efeitos bem interessantes, porém a Lotte fez isso antes deles. Então, ela é uma grande pioneira e realmente dos nomes mais importantes para a animação. Ela tem obras com uma potência visual muito expressiva e sensível e que influenciou e que até hoje influencia vários outros artistas. Um outro grande animador de recorte foi um japonês chamado Noburi Ofuji. Ele tinha uma estética mais ornamentada em que
usava papel japonês estampado, um papel chamado shiogami, para cortar os personagens. Algo bem delicado e com uma textura bem interessante. E ele também colocava diálogos nas animações. Ele fazia até balões de diálogos que lembram histórias em quadrinho. Esse cara produziu bastante, trabalhou com outras técnicas além do recorte e alguns filmes que ele fez depois da Segunda Guerra. Você percebe também algumas silhuetas que lembram os trabalhos da Lotte Heininger. Ele foi muito influente na animação japonesa, uma animação que viria a se tornar das mais celebradas do mundo com os animes e também teve um grande reconhecimento internacional. Como eu disse no início da aula, essa é uma seleção de alguns pioneiros da animação. A gente poderia pensar em outros nomes. Eu quis me basear principalmente no livro que eu citei. As autoras são pesquisadoras dessa área, então elas selecionaram aqui alguns nomes bem relevantes, né? Alguns dos nomes mais relevantes. Boa parte desses filmes a gente encontra no próprio YouTube. A qualidade quase nunca é muito boa, mas dá para ter uma noção bem interessante de cada obra. Eu acho que esses são artistas que merecem muito prestígio, principalmente porque boa parte deles trabalhava sozinho e sem métodos industriais, digamos assim. Não era como na Disney, em que você tinha toda uma linha de montagem. Claro que as pessoas na Disney também se matavam de trabalhar, mas lá tinha equipes, né, inteiras para fazer um filme. Vários desses cineastas que eu citei eram artistas, trabalhavam em ateliês, sozinhos ou com equipes muito reduzidas. E animação é um formato muito ingrato, né? Para ter alguns segundos ou minutos, a pessoa trabalha por meses. Então, além de tais artistas terem esse trabalho delicado, esse trabalho artístico delicado, esse trabalho criativo com a linguagem, além disso, eles tinham também um trabalho braçal muito intenso e estavam também explorando uma nova linguagem, explorando um formato muito pouco explorado. Ninguém tinha garantia de que aquilo iria dar certo, de que aquilo teria sucesso ou teria algum grande apelo. Tanto é que alguns desistem da carreira por isso. A história do Christiane é uma das mais tristes, porque além dele ter toda a sua obra perdida, ele teve que desistir da carreira, em parte até por culpa da concorrência com a Disney, por culpa de uma falta de interesse comercial no seu trabalho. Então, essa também foi uma das razões de eu ter feito essa aula. São artistas que merecem um reconhecimento e merecem ser lembrados por todos os riscos e desafios que enfrentaram, além, é claro, de vários deles serem responsáveis por obras muito sensíveis e expressivas que exploram as possibilidades do cinema de modo muito interessante, exploram principalmente elementos de composição e ritmo muito interessantes. Em outras aulas eu vou dar continuidade ao tema da animação, vou dar continuidade a essa abordagem mais histórica. Nós teremos também aulas sobre animes,
sobre animação japonesa, então eu ainda vou voltar a tudo isso. Qualquer dúvida, comentem aqui embaixo e até a próxima aula.